Vivos os infiéis, a noite de São Bartolomeu, quando milhares de católicos apunhalaram os protestantes por ordem de Catarina de Médicis, a impiedade dos doges venezianos, as tropelias de Atila, as pirâmides de cabeças decepadas por Gengis Khan, a matança dos cristãos nos circos de Roma, as torturas dantescas da Inquisição, as chacinas monstruosas da China, os enterrados vivos no Egito, as degolas em massa na Turquia, os empalamentos na Índia, os milhares de judeus assassinados pelos nazistas, porventura não são acontecimentos que fariam corar de vergonha, ante seu fracasso, o diabo mais perverso. Acresce, ainda, que o pobre diabo mitológico, capaz de assustar os religiosos dogmáticos, há muito tempo que deve sofrer de invencível complexo de inferioridade, pois ainda não gozou da volúpia de lançar uma bomba atômica sobre 140 mil criaturas que respiravam o oxigênio e faziam planos de ventura humana, nem tampouco pôde apreciar o magnífico espetáculo de vê-las se transformarem em gelatina fervente. Os próprios sacerdotes católicos, que tanto acusam o infeliz Beelzebub e lhe atribuem a culpa de todas as maldades do mundo, não se tornaram, porventura, os seus fiéis procuradores, quando Gregório IX instituiu o Santo Ofício e, à sombra da proteção de Fernando e Isabel, os reis católicos, torturavam criaturas humanas e arrebanhavam as fortunas dos infiéis para depois os fazerem estorricar nas chamas purificadoras do programa religioso oficial. Todas essas barbaridades, praticadas pelos poderosos da terra, não significaram, porventura, verdadeiros insultos ou desafios a Satanás e uma técnica bem mais original que a dos vulgares recursos dos caldeirões de líquidos ferventes. Pergunta: ante a vossa liberdade de expressões, apreciaríamos ouvir outros pormenores relativos ao descrédito do diabo e as razões por que o homem o superou em malignidade. Podeis atender-nos? Atanagildo, conforme vos tenho exposto, o diabo já é uma figura de pouca importância e bastante superada pelo maquiavelismo do homem, que o venceu em maldade, hipocrisia, cupidez, vingança, luxúria, avareza e desonestidade. Há muito tempo que Satã já devia ter sido dispensado de suas mórbidas funções, quer por ineficácia e falta de imaginação, quer por faltar-lhe a índole ou dom congênito que o tornasse capaz de produzir crueldades inéditas, que pudessem impressionar os seres humanos. O seu sistema de agir, demasiadamente anacrônico, já não atemoriza a humanidade, pois ainda teima em seguir a velha fórmula de cozinhar os pecadores nos caldeirões de azeite fervente e chumbo derretido, embora com algumas variações burlescas de espetá-los em garfos enferrujados ou assá-los ao molho de enxofre. É um sofrimento demasiadamente estandardizado e despido de novas emoções. Acredito que ele ainda o prefira mais devido à força de hábito em um ofício milenário e tradicional, do que por qualquer preocupação em se vingar do gênero humano. E uma das provas do pouco caro que o homem do século XX atribui às ameaças de Beelzebub, também chamado príncipe dos demônios, pode-se encontrar facilmente no crescente descalabro moral e crueldade do mundo terreno atual, pois a humanidade se prepara para matar cientificamente e se degrada filosoficamente, enquanto uma grande parte realiza o mais entusiasta concurso no campeonato da desonestidade. Se o inferno, com os seus anacrônicos caldeirões ferventes e com o braseiro de churrasquear pecadores, tivesse força suficiente para atemorizar a humanidade terrena, é evidente que, desde há muitos séculos, o homem já estaria radicalmente regenerado em espírito-diabo, criado pela imaginação primitiva da mitologia do passado. É fora de qualquer dúvida, já se encontra completamente saturado do seu ofício tão espinhoso e ridículo. Não se duvida de que ele já deve nutrir uma vaga esperança de obter sua breve e tranquila aposentadoria, a fim de se livrar do trabalho com os seus caldeirões de azeite fervente, libertando-se também das responsabilidades de manter as vultosas reservas de carvões e substâncias combustíveis para atender à fervedura dos seus clientes,
cujo número cresce assustadoramente, já não havendo taxos disponíveis para atender as longas filas à porta do inferno. Beelzebub há de querer repousar os nervos e melhorar a sua saúde, vivendo à distância do ambiente infernal, tão saturado de fumaça, fuligem da gritaria que lhes ucria nos ouvidos dia e noite. O homem, em sua imaginação mórbida, criou o ambiente atormentador do inferno e, em sua maldade instintiva, ainda impôs terrível sofrimento ao próprio diabo, obrigando-o a exercer um ofício rude, exaustivo e anacrônico, tornando um indivíduo neurótico e psicopata, quando devia merecer algo da ternura humana. Pergunta: embora reconhecendo a justeza dos vossos conceitos, que tornam o mito de Satã uma figura apagada diante das torpezas humanas, devemos dizer que há muitos intelectos desenvolvidos que ainda confiam seriamente na veracidade dessa lenda. Atanagildo: mas isso não prova que o homem seja menos requintado que o diabo, nas suas vinganças, pois, não contente em se desforrar dos seus desafetos políticos, adversários religiosos, contraventores das leis, ou daqueles que lhe ofendem o amor próprio, ainda costuma impor às suas vítimas outros sofrimentos morais ou físicos que, em atrocidade, superam longe a pseudo-crueldade de Satã. Durante as campanhas guerreiras ou de ódios políticos, o homem tem imposto a seus irmãos torturas lentas, milimétricas, que principiam pelo arrancamento das unhas e terminam com a decepação dos pés, das mãos ou da língua. Já houve preliminares pavorosas para se arrancarem segredos, onde as mães assistiam à tortura dos filhos ou à violação das filhas, e ainda hoje praticam-se perseguições sistemáticas, que levam muitos infelizes à miséria e ao suicídio. Revendo em espírito a história terrena, lobriguei quadros dantescos que deixaram de ser registrados, porque revelavam acontecimentos em que os seus autores eram homens que representavam diretamente a bondade divina na terra. À frente de coloridos cortejos, essas criaturas cantavam hosanas à glória e ao amor de Deus, enquanto alguns infelizes, condenados e já esfrangalhados pela tortura, se encaminhavam cambaleantes para as fogueiras impiedosas do credo oficial. Acredito que, ao contemplar certas cenas do vosso mundo, desempenhadas em nome do amor divino, o diabo ter-se arrebentado de rir dos maus propagandistas de Deus, ou então teria sido tomado de furioso ataque de histerismo ao reconhecer que o epicurismo mórbido e a sabedoria cruel do homem ainda eram capazes de superar facilmente os mais bárbaros instintos dos animais. Pergunta: segundo a história sagrada, Satã não passou pela forma humana, não é assim? Atanagildo: aliás, conforme diz a Bíblia, a genealogia de Satanás é bem mais pura que a do homem, pois que ele descende diretamente da linhagem angélica, muito embora houvesse depois se rebelado contra o seu Criador, ao passo que o cidadão terreno foi feito de barro, tratou logo de gozar a vida e ainda anda cometendo crueldades em nome de Deus, sem apresentar para isso as suas credenciais superiores. E, segundo parece, Satã possuiria um pouco da natureza divina de Deus, pois, como um anjo decaído, teria sido feito à semelhança do seu próprio Criador. E, se fosse assim, não seria nada lisonjeiro para Deus o ver-se obrigado a constatar na criação deste anjo fracassado, que um produto, emanado de si mesmo, era péssimo. De outro lado, se Deus, onisciente, houvesse criado deliberadamente esse anjo, sabendo de antemão que ele estaria fadado a se tornar eternamente um monstro, seria um sádico, um inquisidor elevado à escala cósmica, e se o Criador ignorasse que o ser angélico que criou se transformaria num demônio rebelde, jamais seria um sábio. O diabo, portanto, é cópia do homem, aliás, cópia inofensiva. Pergunta: isso quer dizer que estão certos os comunicados mediúnicos dos espíritos desencarnados quando, em vez do inferno e do diabo da teologia cristã, eles descrevem o umbral das regiões inferiores, não é assim? Atanagildo: quanto a mim, posso vos assegurar que,
Depois de desencarnado, não me foi possível encontrar o céu com sua corte de santos pronunciando extensas orações, nem mesmo as 11.000 virgens em festivos cânticos, da tradição popular. Felizmente, também não me defrontei com o inferno e os seus caldeirões ferventes, nem com qualquer bando de diabos a perambular pelo espaço. Eis porque considero bem exatas as descrições que, por médiuns criteriosos, os espíritos têm feito das regiões do astral inferior, onde têm ido em excursões socorristas e sacrificiais, quer por motivo de estudos, quer para retirar dali algum amigo ou alma aflita, que mereça o fraterno socorro. Mas não posso deixar de registrar que, nessas regiões, encontrei muitos espíritos de homens excessivamente mais experimentados em vinganças do que o famigerado diabo da teologia, pois além de torturar impiedosamente os seus desafetos, ainda os impediam de qualquer esforço de renovação espiritual. Não se trata, porém, de entidades devotadas à maldade, com um ofício obrigatório, ou que tenham sido atiradas às sombras por causa da ira divina, que são as razões que se costumam invocar para justificar a existência e a rebeldia do diabo. Esses espíritos agem por sua livre e espontânea vontade, sob o mais sádico desempenho artístico, como se fossem virtuosos da crueldade. São almas ferozes, verdugos impiedosos e carrascos sem a menor partícula de contemporização, pois extraem de suas vítimas a última gotícula de esperança e prolongam o menor espasmo de sofrimento. Cobram-se da mais insignificante dívida e não toleram o menor prejuízo, mesmo que tenha sido fruto da imprudência ou da ignorância de suas infelizes vítimas. O que me impede a revolta diante de tais atrocidades é saber da lógica da lei kármica, que demonstra não existirem injustiças, dando-nos a certeza de que sempre terão fim tais sofrimentos e vinganças. E o que nos consola é saber que esses barbarismos, quer durem minutos, horas, séculos ou milênios, felizmente não passam de acontecimentos transitórios e justos, pois em jubiloso futuro tanto algozes como vítimas hão de se unir em sincero abraço de afeto e ternura, alçando o voo definitivo para as regiões celestiais. Isto posto, considero bem mais lógicas e sensatas as regiões umbralinas, ou do astral inferior, que os espíritos costumam descrever em suas mensagens mediúnicas, onde as almas espiam as suas próprias criações infernais que imprudentemente alimentaram na vida física, do que o pavoroso sofrimento, na eternidade, em um inferno criado pela vingança de Deus. Verdadeiramente, mais cedo ou mais tarde toda vítima libertar-se-á dos seus poderosos verdugos e também dos seus próprios defeitos, reajustando suas culpas com a sua própria consciência e merecendo então novos ensejos de desenvolvimento e ventura espiritual. Pergunta: não será provável que o inferno e o diabo, da tradição bíblica, sejam ideias decalcadas da própria realidade do astral inferior, percebida pelos videntes da época? Atanagildo: o inferno teológico é um produto da imaginação lendária do passado religioso, adaptada à compreensão de uma humanidade ainda atrasada. Daí o fato de se descrever o sofrimento no astral inferior como o reinado de Beelzebu, com as características das torturas primitivas e dos castigos mais conhecidos empregados naquela época. Para que a humanidade ficasse impressionada, pois que de outro modo não o ficaria, foi preciso dizer que os infelizes pecadores deveriam ser cozidos em caldeirões de água, cera ou chumbo ferventes, e assados entre carvões e enxofre. É óbvio que, se o inferno fosse imaginado no vosso século atual, os religiosos poderiam descrevê-lo como provido de todos os recursos científicos modernos, em matéria de destruição, tais como instalação de cadeiras elétricas, bombas asfixiantes, câmaras frigoríficas ou superaquecidas, e tudo que o cidadão do século XX descobriu para aliviar a superpopulação do seu planeta. Sem dúvida, o inferno eletrônico do século XX não só poderia dispensar os seus caldeirões anacrônicos e antigênicos, como também abandonar o sistema obsoleto de queima de enxofre e carvão,
cujo braseiro vultoso consome verbas astronômicas sem esperanças de que Satã obtenha indenização por parte de pecadores já completamente falidos. Sem dúvida, o diabo sente-se eufórico e venturoso, nesse inferno modernizado e automático, onde, para se mover em talhas, guinchos e vagonetes admiravelmente eletrificados, bastaria um rápido acionar de botões, e todo o inferno funcionaria na mais esfuziante sinfonia de gritos, berros e barulho de ventiladores e exaustores elétricos, eliminando o cheiro da carne assada. A ciência e a indústria, bastante desenvolvidas no vosso mundo, poderiam fornecer o aparelhamento de torturas mais genial e eficiente para o inferno, acomodando-o na conformidade dos tipos, pesos e torpezas dos pecadores modernos. Acredito que os comodistas e os ociosos teriam que repousar eternamente sobre confortáveis redes anatômicas, elétricas. Os exploradores do próximo rodariam de modo divertido dentro de modernas máquinas de lavar roupa, mas repletas de água fervente, que lhes arrancaria a pele sem danificar os órgãos. Os avarentos seriam condenados a contar moedas de cobre eletrificadas por alta tensão. Os falsários e os hipócritas ficariam se debatendo dentro de fornos elétricos, aquecidíssimos, tentando abrir e fechar suas portas falsas e sem saída. Os coléricos irascíveis seriam colocados incessantemente sob chuveiros elétricos de água fervente. Os cruéis seriam colocados em excelentes churrasqueiras rodantes, enquanto os administradores relapsos e dilapidadores do patrimônio público ver-se-iam condenados a servir-se de poderosas canetas eletrificadas, eternamente obrigados a encher cheques feitos de folhas de aço. Uma vez que a própria Terra evolui, desde o seu cenário material até as realizações mais prosaicas de sua humanidade, porque também não hão de evoluir o diabo, o inferno e os céus bíblicos, transformando-se para melhores condições. Quanto a este último, não seria razoável que a alma terrena, já conhecedora das magistrais obras de Beethoven ou de Mozart, terminasse se entediando contra os anacrônicos tocadores de rabecas, as procissões e o cantochão litúrgico, que ainda fazem sucesso num céu primitivo. Creio que a simples ideia de faltar no seu popular acordeão moderno já seria motivo suficiente para que a maioria dos fiéis se desinteressasse do lendário paraíso. Pergunta: por que motivo certas criaturas, embora cientistas ou acadêmicas, algumas até de invulgar cultura, ainda acreditam piamente na existência de Satã, do céu e do inferno teológicos, conforme lhes ensinam as suas religiões dogmáticas? Atanagildo: é provável que esses homens de cultura, que ainda creem no céu, no inferno e no diabo mitológicos, evitem raciocinar com isenção de ânimo sobre o assunto ou talvez receiem provocar polêmicas que possam perturbar as tradições religiosas da família ou dos conhecidos. Se refletissem seriamente sobre tais dogmas, é fora de dúvida que terminariam verificando a inconsequência e infantilidade de suas concepções, pois o conhecimento, o cientificismo e a arte do homem do século XX já se tornam motivos de humilhação para um diabo ainda metido na fumaceira de um inferno medieval. Pergunta: em face de há tantos séculos cultivarmos ideia do diabo, não acreditamos piamente nele, mas quase que o sentimos real em sua forma lendária. Ainda custa-nos extinguir essa ideia tão arraigada e que incentiva os nossos temores humanos desde a infância. Que dizeis? Atanagildo: isso ocorre mais por efeito de um recalque que ainda permanece na memória etérica do espírito encarnado, pois é indiscutível que todos nós já permanecemos nas regiões trevosas, quer sob o jugo de outros pseudo-diabos perversos, quer quando ainda não passávamos de outros tantos satãs, desforrando-nos sobre outras vítimas de nossas vinganças. Por isso, o diabo ainda é uma concepção aceita em todo o orbe terráqueo, palpita e vive na consciência de todos os povos e seres, embora cada qual o configure na conformidade de sua própria psicologia humana. Para o oriental, o diabo tem a cara exata do ocidental, enquanto Deus tem os olhos oblíquos,
O Zulu rende homenagem ao seu deus preto como carvão, se repele e excomunga o diabo branco, de fisionomia europeia. Quer o chamem, na linguagem clássica, de Satanás, demônio, Beelzebu, Lúcifer, espírito do mal, anjo das trevas ou Belfegor, ou a voz popular o denomine de tinhoso, capeta, coisa ruim ou canhoto, ou então seja o Anhangá, dos indígenas, o Mafarico dos portugueses, o padeiro, dos franceses o Exu, da macumba, o Pedro Botelho ou Mofino das velhas lendas. Ele representa sempre a figura da própria alma quando ainda subverte as admiráveis qualidades de sua natureza angélica, para se devotar apenas às paixões odiosas, à crueldade ou às impurezas da velha estirpe animal. A lenda é pródiga na apresentação dessa figura aviltante do homem rebelde e ainda adverso à luz, e por isso as narrativas de cunho fantástico sempre se firmam na mórbida e trevosa lembrança da alma, que ainda estremece evocando as sombras em sua circulação angélica. Mas à medida que o espírito ascende para os planos edênicos, o inferno e o diabo também se tornam cada vez mais inofensivos, porque as zonas trevosas existentes em cada criatura começam a ser substituídas pelas clareiras de luz angélica. Pergunta: existe algum prejuízo mental ou espiritual em se continuar a manter a lenda do diabo e do inferno, como ainda o fazem as religiões escravas dos homens e dos mistérios sagrados? Atanagildo, não vos esqueçais de que vos dou a minha própria opinião, em virtude do que me é possível observar no lado de cá. Considero que tal lenda ainda causa prejuízos bem grandes, pois todos os dias aportam ao além magotes de criaturas alucinadas com as ideias aterrorizantes do inferno e a crença nos demônios, que elas evocam na mente desgovernada, o que as faz ficarem desesperadas de qualquer esperança de fuga ou perdão. Alimentam em si mesmas essas configurações tenebrosas e aniquilantes, que lhes impõem a morbidez dos credos religiosos infantilizados, a ponto de oferecerem sugestões mentais imprudentes aos próprios adversários das sombras, para que mais as convençam de que realmente se encontram lançadas no seio das chamas eternas do reino de Beelzebu. Aproveitando-se do desespero e do terror dos desencarnados obsidiados com a ideia infernal, os espíritos malfeitores atuam-lhes na mente perturbadora e clareiam ainda mais os quadros diabólicos ali já existentes. Mas, no outro extremo, também surgem almas demasiadamente ingênuas e otimistas, que se julgam credenciadas para habitar um paraíso de ociosa contemplatividade, assim como lhes ensinaram os seus preceptores religiosos. Então se imaginam prestes a viver entre as criaturas beatíficas e sempre escoltadas por anjos extremamente corteses e serviçais. Mas o cenário do mundo astral, que lhes surge como laborioso plano de trabalho digno e justo, causa-lhes terrível decepção, deixando-as boquiabertas e espantadíssimas quando identificam as comunidades de espíritos laboriosos e disciplina dos que em santificada atividade se dedicam à sua própria recuperação espiritual. Muitos desses fiéis confrangem-se, decepcionados, à ideia prosaica de que ainda existem trabalho, deveres, obrigações individuais e sociais nas regiões do além, onde esperavam apenas encontrar os santos e as almas eleitas refesteladas voluptuosamente sobre flocos de nuvens coloridas, enquanto gentis arcanjos as fariam adormecer ao som hipnotizante de harpas e rabecas. Pergunta: considerais que seria de grande progresso para as próprias religiões dogmáticas o desaparecimento dessa tradição infantil do céu e do inferno, ainda tão cultivada entre os seus adeptos? Atanagildo, o sacerdócio católico e a comunidade protestante há muito que deviam ter esclarecido a mente dos seus fiéis, fazendo-os compreender que Deus não é um bárbaro impiedoso a punir eternamente os seus filhos, assim como também não é vulgar distribuidor de prêmios celestiais exclusivos aos fiéis seguidores de suas normas religiosas. É evidente que são bem raras as almas que partem da terra absolutamente certas de que estão isentas de qualquer mácula, por cujo motivo a dúvida e o medo são sempre a preocupação da maioria.
Não vos é possível avaliar o pavor dantesco da alma que, ao emergir das sombras do túmulo, sente-se presa de suas próprias criações mentais, convicta de que irá sofrer eternamente nas chamas do inferno e nas garras de Satanás. Jamais podeis imaginar o que seja realmente essa convicção íntima do castigo eterno, para o desencanado que se crê sem a mínima esperança de salvação, guardando ainda em sua memória as imagens do lar amigo que deixou na terra. Muitos ficam alucinados e se conturbam pela força das estultices que lhes ensinaram severamente os sacerdotes e os ministros reformistas, completamente desconhecedores da realidade espiritual do além-túmulo. Entretanto, o espírita, que já aprendeu que o inferno eterno é lenda infantil, e que mesmo o pior sofrimento no astral ainda é provisório, mantendo viva a esperança de recuperação espiritual, é indubitável que não se desespera, confiando sempre na bondade e na justiça do magnânimo Criador. É certo que toda alma também traz simbolicamente um pouco do inferno em si mesma, mas a insensatez religiosa torturar-se a imaginação humana e predispor o desencanado ao terrível desespero mental, consequente daquilo que é falso e ilógico. Assim como as crendices sombrias e a fantasmagoria das lendas mórbidas criam estados de temor e angústia nos cérebros fracos, chegando a interferir no equilíbrio do sistema nervoso, as descrições nocivas e infantis, com que as religiões dogmáticas pregam a eternidade do inferno com seu histérico Satã, também plastificam nos seus fiéis os quadros tenebrosos e doentes que, depois da morte corporal, adquirem forte vitalidade mental e torturam a alma desesperada. Isso causa pavores e desesperos intensos, chegando a criar obstáculos intransponíveis aos próprios espíritos benfeitores, que envidam todos os esforços para atenuar o vigor dos clichês mórbidos, profundamente gravados no campo mental dessas almas perturbadas. O tipo de céu e inferno ainda conservado pela fé católica e protestante, sem qualquer dúvida, é o responsável pelo fato de muitas almas serem vítimas do medo desesperador e se atormentarem dantescamente nas primeiras horas de ingresso no além-túmulo. Ao contrário, o esclarecimento sensato, ofertado pela doutrina espírita, afirmando a existência de um Pai amoroso e incapaz de castigar seus filhos, e muito menos de os fazer sofrer eternamente, é sempre abençoada a esperança de breve libertação, mesmo que vos encontreis desencanados no seio do maior sofrimento. Pergunta: não resta dúvida de que, pelo fato de nascermos em lares tradicionalmente católicos, também somos condicionados, desde a infância, às histórias sagradas e às lendas mitológicas do céu, inferno e do pecado original. Poderíamos saber se desde a vossa tenra infância fostes elucidado quanto à natureza exata da vida espiritual do além, quer pela religião católica, quer pela protestante. Atanagildo: a minha última reencarnação se deu num lar amigo, digno e tradicionalmente católico, situado no interior de São Paulo. Até a idade de 11 anos, fui severamente educado nos preceitos religiosos católicos e também doutrinado sobre o que a Igreja Católica presume ser a vida da alma em seguida à morte do corpo. Conheci, pois, a história do pecado original praticado pelo primeiro casal, Adão e Eva, a da criação do mundo em 6 dias e do descanso do Criador no 7º dia, assim como a história do dilúvio e da figura colérica de Jeová na Bíblia. Mas, em virtude de ser um espírito inquieto e de fácil raciocínio, insatisfeito com a rotina comum da vida, punha a minha família em polvorosa, pois vivia a fazer perguntas nevrálgicas sobre todas as dúvidas que me despertavam as questões mais confusas da história sagrada. Eram indagações objetivas e desconcertantes, onde havia mais espanto do que mesmo desconfiança. Por isso, não tardei em ser tido como um inspirado do próprio diabo, por cujo motivo, além de severas admoestações, tive de fazer prolongadas penitências, a mando do vigário local, aliás boníssima criatura e cujo espírito vim encontrar aqui,
em excelente situação de paz e no estado de serena alegria. Pergunta: ser-vos-ia possível dar-nos alguma ideia da natureza de vossas perguntas ou dúvidas infantis, que podiam contrariar o modo de pensar dos vossos familiares? Atanagildo: eram sempre decorrentes, sem dúvida, de raciocínios infantis, mas, em face do meu arquivo sideral do passado, havia nelas indagações sólidas e inquietantes. Era o terrível porquê da criança vivaz e inconformada com as soluções muito triviais, que lhe davam sobre aquilo que lhe despertava grande interesse. Quando me disseram que o diabo fora um anjo decaído, que existia muito antes da terra e do homem, logo eu quis saber por que, então, Satanás possuía pés de cabra, cauda de leão, chifres de boi, asas de morcego e unhas de gavião, já que havia sido criado bem antes de existirem tais bichos. Por que motivo Deus enxotara Adão e Eva do paraíso, mas não expulsara Satanás, que lá ficou gozando as delícias do Éden, na figura maquiavélica da serpente enganadora? Porque de Adão e Eva, que eram brancos e bem apresentáveis, nasceram criaturas pretas, amarelas e vermelhas. O meu cérebro vivia repleto de indagações que eram feitas à hora da mesa, na hora da oração à noite e até entre os folguedos cotidianos. Nunca pudera compreender como Noé conseguira trazer um casal de animais, aves e insetos, de todas as partes do mundo, através de caminhadas a pé, em carro de boi ou mesmo sobre camelos. De que modo ele pudera agarrar o urso nos polos, o leão no Saara, o tigre na África, o condor nos Andes, os macacos ou papagaios no Brasil. E tudo isto em tão curto prazo de tempo. Como conciliar a afirmativa do professor, que me ensinara a ser a baleia de garganta estreitíssima, mal passado nela algumas pingue-sardinhas, com a narrativa da Bíblia que diz que ela engolira o profeta Jonas? Ante a explicação de que Jesus era o próprio Deus materializado na terra, emergia a resistência espiritual do meu passado dentro dos templos reencarnacionistas e, na figura de um moleque caçoísta, queria saber se Maria, mãe de Jesus, seria nossa avó, uma vez que Jesus era Deus, e, portanto, nosso Pai. Mesmo certa vez em que minha mãe me advertira, sentenciosamente, de que o diabo costumava se transformar em anjo para enganar os protestantes, os espíritas e outros religiosos, opus-lhe o raciocínio contundente de que, então, lhe seria muito mais fácil transformar-se num vigário para enganar os católicos e, pois, desde que lhe era tão fácil ser anjo, também seria fácil metamorfosear-se num sacerdote. Essas atitudes de protesto ou quase desafio infantil, muito comuns às crianças emancipadas nas convicções espirituais, devido ao seu passado de pesquisas e soluções corajosas, provam-vos que há necessidade de se esclarecer a realidade da vida, para o perfeito desembaraço mental de benefício da própria alma ao se ver diante da morte do corpo ou liberta num plano desconhecido, que lhe tece toda sorte de ideações fúnebres e alegorias mefistofélicas. A explicação do além, dada pelo Espiritismo, embora se respeite as boas intenções de outros credos, ainda é o bálsamo suavizante para o espírito sequioso da verdade espiritual. Capítulo 9 – A música e seus efeitos. Pergunta: quando lemos obras mediúnicas que nos falam de melodias que fluem do espaço e ressoam misteriosamente, temos a impressão de que elas provêm espontaneamente do cosmo, mas sem qualquer intervenção de inteligências espirituais. Estamos certos, ou essas melodias são executadas por entidades angélicas? Atanagildo: na ascensão espiritual, a alma vai aprendendo e criando, conforme o desenvolvimento de sua consciência. Se o selvagem traduz as suas emoções através do tão monótono, a emotividade do arcanjo só se revela através de uma sinfonia indefinível para o vosso entendimento ainda muito acanhado. A música é um prolongamento vivo da alma e é a mensagem afetiva e apreciada em qualquer região cósmica em que se manifeste,
tanto quando se resume apenas num punhado de sons brutais que se afinam à natureza rude do Zulu, como quando se transforma numa encaixoeirada fusão de melodias vibrando num oceano de sons, para servir de pouso às esferas rodopiantes e enlevo sideral aos arcanjos constelatórios. É um cântico divino e sublime da vida, que o Criador inspira a alma para acelerar a sua aventura eterna. Deus, o regente cósmico, organiza e dirige a orquestra sinfônica sideral sob a sua batuta eterna, mas, à semelhança da poesia, da beleza, da inspiração, o êxtase que a música produz tende a se manifestar gradativamente à consciência do espírito. Deste modo, a vez de compreender que a música celeste está tão distante para vós quanto as tocatas e fugas de baixo ou Tannhäuser de Wagner estão distantes do batuque do selvagem. E melodia indescritível, que expressa a harmonia das esferas celestiais, das suas humanidades angélicas e da própria criação do universo. O papel importantíssimo da música sobre as nossas almas é o de desmaterializar a nossa personalidade inferior, para eclodirem em nós os sentimentos definitivos do anjo criador. Ela apura a nossa emotividade e adoça a razão, impelindo-nos para realizações as mais pacíficas e generosas. Assim como a melodia terrena vos transmite o sentimento ou emotividade do seu autor ou compositor, a música celeste cumpre o mesmo objetivo, trazendo em suas asas magistrais a mensagem sonora dos arcanjos e do próprio Deus. Como fazer-vos compreender tal grandiosidade através apenas dos singelos sinais gráficos da linguagem reduzida do homem encarnado? Visto que, para sentirdes essa música tão elevada, necessitaríeis fundir-vos com o potencial harmônico que estivesse vibrando no éter, para o qual não possuís ainda a sensibilidade desenvolvida. É óbvio que também não a podereis entender em vosso atual estado de evolução espiritual. Pergunta: podeis nos explicar o que vem a ser música celeste? Há alguma diferença entre ela e a música que conhecemos? Atanagildo: é certo que poderíeis fazer uma ideia aproximada da música celeste, mas tão somente da que se executa nas comunidades ou nas metrópoles astrais e que, embora de padrão musical superior, sempre lembra algo semelhante ao que ainda se executa na Terra. Por isso os desencarnados de nossa esfera sempre se enternecem com certas melodias que lhes dizem algo familiar à alma, se ouvissem apenas composições estranhas, sem se aperceberem da profundidade do seu sentimento e se afinarem psicologicamente a sua mensagem de sons, é certo que haviam de se desinteressar delas e com bastante razão. As criaturas do que na Terra eram apaixonadas pelas composições beethovenianas, que se deliciavam ouvindo a heróica, a pastoral ou a coral, é fora de dúvida, ainda viverão indescritíveis momentos de êxtase espiritual, quando na metrópole do grande coração puderem ouvir essas mesmas composições através de instrumentação superior a tudo que já conheceis no mundo físico. Do mesmo modo, também descobrirão novas nuances e riquezas de interpretação que desconheciam na Terra. Mas para além das comunidades espirituais do astral próximo da Terra, a música celeste alimenta o predileto dos anjos, e se encontra muitíssimo distante de nossa atual execução sideral. Não existe cérebro encarnado capaz de entendê-la pelos sentidos humanos, assim como também não pude encontrar alguém, por aqui, que me pudesse explicar satisfatoriamente. A sua exata compreensão só é possível depois do que tenhamos passado pela experiência pessoal de senti-la, pois a música celeste, na verdade, não se prende à pauta e ao tempo, nem obedece às regras traçadas pela limitação dos sentidos humanos. Como se poderia demonstrar a eloquência, a força e a grandiosidade da Quinta Sinfonia de Beethoven a quem apenas aprecia o samba? De que modo ser-vos-ia possível sentir a música celeste, que é completamente liberta de qualquer inspiração terrena ou de regras por vós conhecidas, comparando-a com os ruídos agradáveis da música humana? Pergunta: a música celeste é, então, uma maior expressão de harmonia, não é assim? Atanagildo:
Não encontro vocábulos para defini-la. Se quiserdes, imaginai a música sem instrumentação e produzida pela combinação dos ritmos e das pulsações criadoras do próprio Pai. Sem dúvida, a música é sempre a intérprete da harmonia, a começar pela mais sutil vibração. O tão revela a harmonia compreendida pelo selvagem, e a sinfonia magistral revela o êxito da harmonia que o compositor consegue da própria harmonia entre todos os instrumentos. Como o homem civilizado já atingiu várias expressões de sua individualidade espiritual, sendo portador de maior riqueza emotiva e entendimento racional, a sua música é mais ampla, complexa e bela do que a do selvagem, que só possui um senso psicológico primitivo. Pergunta: os compositores terrenos chegarão um dia a produzir música capaz de despertar algum interesse entre os moradores de uma metrópole como a do Grande Coração? Atanagildo: por que não? Muitas peças que apreciávamos na Terra, são aqui executadas até com respeitosa emoção. Pergunta: mas não é ilógico que a música terrena, como expressão artística de um mundo imperfeito, ainda possa despertar emoções ou atenção numa alta comunidade espírita, como a em que viveis? Qual a sua disposição emotiva capaz de se afinar com a precariedade da música terrena? Atanagildo: sabeis que toda composição musical é precedida de um plano mental, em que primeiramente os sons se ajustam e formam frases e melodias no silêncio da alma do compositor, assim como as ideias também surgem silenciosamente no cérebro do engenheiro, quando ele pensa nas suas criações arquitetônicas. Depois de surda que Beethoven compôs a sua mais avançada peça musical, ou seja o monumento sinfônico da Nona Sinfonia, que o mundo consagrou como a coral. Embora a música se expresse pela combinação dos sons físicos, o fato de que as composições traem a própria emoção e sentimentalismo dos seus compositores demonstra que a melodia surge primeiramente no silêncio de sua alma e só depois se transforma em sons audíveis. Portanto, os sons, embora sejam materiais, não são produtos propriamente da instrumentação, mas sim do compositor, que primeiramente os pensa, bem antes de escrevê-los na partitura ou então improvisá-los no instrumento, como resultado indiscutível de sua ideação mental. É bastante pensardes numa determinada melodia familiar, para que em seguida possais ouvi-la soar no silêncio misterioso da vossa alma. Quando desejais reproduzir pelo instrumento qualquer música que já ouvistes, é indubitável que, antes, tendes de pensar em ajustá-la à vossa mente, para só depois, então, poderdes manifestar em sons aquilo que vos impressionou o sentido auditivo. Ora, uma vez que a música possui o seu sentido lógico e a sua origem real na mente humana, ser-vos-á fácil compreender que as composições musicais produzidas na Terra foram antes vividas mentalmente e depois gravadas astralmente, para só então se projetarem no mundo exterior da matéria. Muitos compositores afirmam que, antes de comporem suas peças para a instrumentação sonora no mundo, os sons já lhes viviam intensamente no silêncio da alma. A mesma música que executais aí na Terra, nós aqui podemos interpretá-la sob melhor instrumentação, ainda muito mais rica de qualidade, porque o fazemos no mundo astral, em verdade, o limiar do mundo mental, que é a fonte original de onde nasce toda ideia sinfônica. Pergunta: e por que, na vossa metrópole, chegam a sentir até com respeitosa emoção a música que ainda é mais própria da sensibilidade acanhada do homem terreno? Não há discordância emotiva nesse caso? Atanagildo: a grande superioridade de execução, em nossa metrópole, transfigura e a formoseia de modo indescritível a mesma composição musical que aí ouvis apenas sob a convenção de ruídos agradáveis. Embora existam certas semelhanças entre alguns acontecimentos de nossa esfera espiritual e alguns fatos terrenos, não esqueçais de que, aqui, nós lidamos com a origem das coisas que formam o vosso mundo tão opaco de luz e tão longe da leveza astral. Os mais belos objetos,
enfeites, edifícios e criaturas terrestres que selecionasseis para compor a mais formosa paisagem terrestre, ainda não conseguiria vos dar uma pálida ideia do mais singelo recanto da metrópole em que resido. Acontece que a fenomenologia do mundo material não conta ainda com a dádiva positiva da luz interior que alenta e impregna todas as coisas e fenômenos da metrópole do grande coração. É recurso divino, que cria para os nossos sentidos espirituais um panorama paradisíaco de cores, luzes, perfumes e músicas, ainda completamente desconhecido à visão do homem encarnado. Pergunta: podemos imaginar, então, que certo aspecto encantador da Terra se tornasse iluminado interiormente? Não é assim. Atanagildo, embora nossa metrópole ainda reproduza certo aspecto da Terra, tudo nela é plasmado na substância astral, quintessenciada, que a torna um mundo de fadas, impossível de caber na vossa imaginação ainda cerceada pelo cérebro físico. O mesmo fenômeno ocorre com a música, quando a mesma composição, executada na Terra, recebe aqui um banho de luz e de encanto tão divinos, que não conseguireis identificar a sua feição terrena. Se a pastoral de Beethoven consegue despertar em vós as evocações românticas da natureza, associando-vos as ideias e os desejos de uma vida espontânea, liberta de preconceitos e de amarguras, como tanto desejava o seu autor, mesmo assim não tereis alcançado a absoluta compreensão do espírito original da música mental, que foi inspirada ao seu compositor. E isso ocorre devido ao instrumental medíocre fabricado com material terrestre, muito compacto e letárgico nas suas vibrações, a par de uma técnica deficiente, que reproduz a capacidade de execução por parte dos próprios músicos encarnados. Então se fragmenta a grande parte da beleza original da mensagem divina da música, que é uma exclamação de vida dos próprios prepostos angélicos do Pai. E como em nossa metrópole podemos penetrar mais profundamente na essência da música ainda conhecida pelos terrenos, a ouvimos com a respeitosa emoção, porque a reproduzimos por melhor instrumentação, e podemos destacar todas as suas restes de beleza e encanto musical, que ainda são desconhecidos para vós, porque alcançamos melhor a sua realidade mental. Pergunta: gostaríamos de conhecer mais alguns detalhes quanto à diferença que há entre a execução das composições musicais terrenas e as que se realizam no astral. É possível nos atenderdes? Atanagildo: a rudeza dos instrumentos musicais construídos com material terreno, o esforço heróico que despendem os músicos para os manusearem com a técnica precisa e o dilema de a peça musical ficar aprisionada à partitura escrita pelo compositor, são fatores que perturbam muitíssimo a fidelidade sonora e a pureza iniciática da melodia. Quando, por exemplo, ouvimos aqui a pastoral de Beethoven, através de instrumentos construídos com a delicadíssima substância astral, ela se transfigura e prolonga extensamente o pensamento sinfônico do compositor, a ponto de se identificar a emoção sidérea do próprio anjo que inspirou Beethoven. Em virtude de o espírito encarnado se encontrar submerso no cárcere da carne terrena, ele não pode recepcionar toda a grandeza e potencialidade musical, pois isso só é possível com a utilização de instrumentos sutilíssimos, de substância astral, que deixam fluir as melodias sem qualquer resistência à pureza das emissões sonoras. Então a música se torna magistral, e reproduz com toda a veemência a ideia sinfônica trabalhada no plano mental, lembrando o caro de feixes de luzes policrômicas a se filtrarem por finíssimas lâminas diamantíferas, enquanto que, através do instrumental terreno, seria como se esses mesmos feixes de luzes atravessassem espessos blocos de vidros fumarentos. Quando os trechos de certas composições altamente inspiradas alcançam aqui momentos de sublime encanto sonoro, formam-se a nossa visão espiritual deslumbrantes halos de luz, que esvoaçam em torno dos músicos arrebatados pela divina composição que executam. Algumas experiências de projeção de música de nossa metrópole para as regiões trevosas,
através de aparelhos apropriados, hão produzido abençoado alívio a certas enfermidades astrais, devido à fulgência desses halos de luz, que se produzem em conexão com os eflúvios da própria alma dos executantes. Pergunta: temos lido em algumas obras mediúnicas que, no além, alguns espíritos tocam harpas ou cítaras, despertando profundas emoções nos recém-chegados. Cremos que, em face do aprimoramento espiritual das almas moradoras nas regiões felizes, o apego a instrumentos tão antiquados, ou de reduzida expressão musical, poderia contradizer o seu progresso artístico em matéria musical. Não é assim? Será possível que, depois de nos inebriarmos, na Terra, com magistrais orquestras sinfônicas, com avançada instrumentação moderna, ainda possamos revelar emotividade musical, no astral, para consolos de harpa, cítara e outros instrumentos antiquados? Atanagildo: é certo que, devido ao aprimoramento artístico da metrópole do Grande Coração, onde predomina o culto pela música elevada, reduz-se bastante a preferência por instrumentos antigos, só apreciados por alguns grupos de espíritos saudosistas de suas paisagens terrenas, familiares. Em geral, os componentes de nossa metrópole são de maior entendimento musical, mas deveis convir em que, em sua intimidade, ainda influi o condicionamento psicológico da raça ou país em que tiveram mais encarnações. Sem dúvida, a orquestra sinfônica representa um resumo emotivo da própria heterogeneidade humana, enquanto que a cítara e a harpa só identificam o sentimento individual da criatura que as apreciava. Em quase todos os lares daqui existe um instrumento predileto do seu morador, e adequado aos solos mais preferidos pelo seu tipo de alma. Quero dizer que a técnica ou expressão de um instrumento se afiniza sempre às características do tipo psicológico e do grau evolutivo do seu executante. A cítara, o cravo, o órgão, a harpa, o piano, o violino, o violoncelo ou a flauta encontram o que os seus exímios executores, cuja habilidade artística transforma os seus instrumentos em delicados prolongamentos vivos de suas almas enlevadas por celestiais emoções. Como a música é um excelente recurso para a alma revelar os seus estados emotivos e mesmo psicológicos, são justamente os solos executados com esses instrumentos isolados os mais preferidos para os desencarnados sublimarem as suas emoções e as suas ansiedades angélicas. Mas ainda existem outros instrumentos de maior capacidade interpretativa, alguns semelhantes aos acordeões, outros como inteligente combinação de órgão e piano movidos por energia astral, lembrando os recursos eletrônicos do vosso mundo. Os moradores também organizam duetos, tercetos e quartetos, constituindo-se em grupos melódicos que superam indiscutivelmente as vossas suntuosas orquestras sinfônicas porque, além da expressão rica de sonoridade musical, as melodias são impregnadas de tal emoção espiritual dos seus executantes, que se assemelham a divinos cânticos angélicos. Eu não posso descrever-vos a natureza, a portentosidade e o fascínio das massas corais e dos conjuntos de almas santificadas que compõem as orquestras sinfônicas dos planos felizes do astral superior. Trata-se de acontecimento que o vocabulário humano é impotente para configurar, na sua pobreza ilustrativa. Nem vos posso descrever o efeito magistral do Largo de Aindel executado pelo mais singelo órgão doméstico de nossas moradias, em comparação com igual execução na Terra, embora fosse através do mais famoso órgão elétrico terreno. Se vos fosse dado ouvir o Lohengrin de Wagner, executado por um quarteto do astral e, depois, por grande orquestra sinfônica terrena, esta última vos pareceria um singelo trio de violas. Pergunta: quais os fatores principais que tanto põem em destaque as execuções musicais do espaço, em relação às terrenas? Porventura, o instrumental não é o mesmo, embora manufaturado com outra substância mais quintessenciada? Atanagildo: no mundo astral,
Os sons se produzem sob o mais perfeito ajuste vibratório com as emanações provindas das cores, luzes e perfumes, sendo que, muitas vezes, ainda se casam à própria temperatura do meio onde se propagam, criando outros inúmeros fenômenos que escapam ao vosso sentido físico, e que nós podemos perceber com êxito, através de nossa sensibilidade perispiritual. Em nossa metrópole, cada nota musical corresponde-se vibratoriamente com todos os campos de vida e atividade astral dos desencanados, pois repercutem no meio etérico, em que todas as coisas e os seres também estão intimamente ligados, e então vibram em simpatia com os sons. No mundo material, as melodias se propagam na forma de progressivas ondulações, e ainda é preciso recorrer a outros recursos artificiais, como sejam as conchas acústicas, os amplificadores elétricos, os teatros ou templos apropriados para se melhorar o fenômeno e este corresponder à emotividade dos ouvintes. Além disso, os sons materiais, embora assim fortificados, se esmagam e fragmentam quando lançados em recintos fechados ou entre paredões graníticos, perdendo muito de sua beleza e extensão desejada. Mas nos mundos do astral elevado tudo participa da música, porque o ambiente clarificado e muito tênue é como um oceano atmosférico de luzes, cores e perfumes, que se transforma num campo vibrátil e sonoro, proporcionando espetáculos de beleza deslumbrante e combinações paradisíacas, sob o efeito dos acordes mais sublimes. Os próprios espíritos desencanados penetram diretamente no fenômeno, pois em virtude do seu energismo inesgotável e da organização sensibilíssima do perispírito, eles se tornam os captadores diretos das vibrações sonoras e as sentem em toda a sua configuração espiritual, dispensando a rudeza do equipo auditivo, mais próprio do corpo físico, e que só é utilizável nas regiões inferiores, onde a atmosfera astral é pesadíssima e torna compacta a veste perispiritual. Querendo dar-vos uma composição mais compreensível do assunto, dir-vos-ei que os desencanados absorvem a música por todos os poros do seu perispírito, ao mesmo tempo que participam, consecutivamente, de todos os espetáculos de cores, luzes e perfumes, que se produzem sob o efeito miraculoso das melodias. Pergunta: para nossa melhor compreensão espiritual, poderíeis vos estender mais um pouco sobre o fato dos espíritos de vossa metrópole encontrarem motivos de admiração nas composições musicais terrenas? Atanagildo: embora as composições clássicas do vosso orbe, que ainda admiramos, conservem o motivo musical terreno, a sua ideia central, ou seja, o tema musical ou o seu motivo melódico, não passam de produtos que foram inspirados pelas altas esferas celestiais. As comunidades astrais como, por exemplo, a do Grande Coração, tornam-se verdadeiros filtros elevados, que dão um tratamento formal a essa inspiração musical, para depois enviarem na Terra e ser ali materializada pelos instrumentos físicos. Assim sendo, as ideias da música superior descem do alto e passam por nós, em direção ao mundo material. No entanto, a música bárbara ou luxuriosa se inspira nas regiões inferiores, onde predomina ainda a força instintiva das paixões carnais. Essa divina essência musical, cuja origem se processa no mundo íntimo das mais sutis regiões do espírito, só consegue aflorar tão exata e formosa vossa percepção humana tanto quanto sejam a capacidade e delicadeza dos instrumentos materiais que devem revelá-la em sons. Conforme se apura ou se melhora a instrumentação terrena, é óbvio que também progride a sua interpretação. Seria absurdo que a emotividade introspectiva da Patética de Tchaikovsky pudesse ser melhor compreendida através de um conjunto de chocalhos, tambores e flautas de bambu, do que através de afinadíssima orquestra sinfônica moderna. A instrumentalidade, quanto mais sensível e aperfeiçoada, tanto mais revela com fidelidade o pensamento do compositor. A alta fidelidade, que atualmente está muito em voga no vosso mundo,
reproduz as execuções orquestrais com muito mais corpo e direção sonora do que se elas fossem gravadas nos antigos discos de Carnaúba. O progresso instrumental vai revelando novos matizes e riquezas de expressões que vivem na mente do compositor, mas que não poderiam ser conhecidos através da instrumentação insuficiente de antigamente. O próprio Beethoven, se houvesse ficado encerrado em seu túmulo e despertasse agora, é provável que desconhecesse a sua própria obra sinfônica, tanto seria o seu enlevo e êxtase ao ouvir a sua heróica ou a pastoral executada na